Conosco, nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Boa noite aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e vocês que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leiamos no capítulo 7 de São Lucas, do versículo 11 ao 17, onde nos diz: E aconteceu no dia seguinte, ele, ou seja, Jesus, foi à cidade de Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Tomemos para o tema desta noite o versículo 16, que diz: Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. A visita de Deus, a maior bênção. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Queiram assentar-se. Tenham a bondade. Através da Escritura, a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós podemos ver diferentes ocasiões em que Deus visitou o seu povo. O vemos visitando o seu povo num corpo angelical teofânico, como o anjo do pacto, o anjo de Deus. E o vemos também visitando o seu povo num corpo de carne, chamado um profeta, em diferentes tempos. O encontramos através do profeta Noé, também de Enoque, de Noé. O vimos visitando o seu povo através do profeta Moisés, como também através dos profetas Abraão, Isaque, Jacó.
E como nós podemos ver Deus visitando o seu povo Israel no tempo de Abraão? É simples. O próprio Cristo disse: Abraão exultou por ver o meu dia, o viu e se alegrou. Os judeus lhe disseram: Tu não tens ainda 50 anos e tendes visto Abraão? Cristo lhes disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. E como nós podemos ver Deus visitando o seu povo quando ainda Isaac não tinha nascido e tampouco tinha nascido Jacó? É porque eles estavam nos lombos de Abraão. Quando Abraão dizimou a Melquisedeque, Levi estava dizimando a Deus. E sempre a vida surge nas 4 gerações anteriores. Portanto, contando Levi, Jacó, Isaac e Abraão, as 4 gerações anteriores a Levi. E ali Levi estava. A vida surge nessa 4ª geração anterior. É por isso que também, quando Deus disse que vai castigar a um povo ou a um indivíduo, vamos ler isso do mesmo livro de Êxodo, Abraham, ou seja, Moisés quis ver a glória de Deus. Porém, Deus lhe disse: Homem algum me verá e viverá. Deus, porém, disse que ele se revelaria a Moisés. Recordem que Moisés queria também que Deus perdoasse o povo. Êxodo capítulo 32, nos versículos 31 e 32, onde diz: Assim, tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Aquele que pecar contra Deus, Deus disse que o riscará do seu livro, do livro da vida. Vai, pois, agora e conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim o Senhor feriu o povo, por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. E agora o capítulo 32 diz que hirió Dios al pueblo.
E aqui neste capítulo 32, Deus diz que feriu ao povo por ter feito o bezerro de ouro. Ali, ao fazerem o bezerro de ouro, estavam estabelecendo a religião babilônica, a idolatria no meio do povo. E no capítulo 33, no versículo 12, diz: do versículo 12 em diante. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Então Moisés respondeu: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: te rogo que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a rocha, e acontecerá, quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E luego, quando passou delante de Moisés, Moisés estava. E depois, quando passou diante de Moisés, Moisés estava levando umas novas tábuas que Moisés havia cortado, porque as que Deus tinha feito e havia escrito nelas os 10 mandamentos, as tinha cortado o Senhor da montanha e entregue a Moisés. E este as quebrou. As quebrou quando desceu do monte e viu o povo com o bezerro de ouro numa festa pagã, numa festa idólatra, de idolatria, que estava sendo realizada ali, adorando o bezerro de ouro. Moisés subiu ao monte com as tábuas para que Deus escrevesse novamente os 10 mandamentos. Em certa parte também, parece como que Moisés
é quem os teve de escrever, estando lá em cima no monte, diante da presença de Deus. No capítulo 34, versículo 4, nos diz: tablas de piedra como las primeras. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e adorou. Então observem como Deus disse que ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Ou seja, que algo que os seus pais fizeram, a maldade deles seria visitada até os netos e bisnetos. Ou seja, algo que o bisavô tenha feito prejudicará a seus netos e também a seus bisnetos. Na 3ª e 4ª geração, o juízo divino viria por aquilo que fizeram o avô e o bisavô. É porque o neto e o bisneto já estavam no avô e no bisavô. Seus corpos já haviam surgido, talvez em forma microscópica, e depois foi passando do bisavô ao avô, e do avô ao pai, e do pai ao neto e ao bisneto. Assim, a visita de Deus também é para juízo, e para outros, para a bênção. As eras da restauração são a era luterana, onde começou a restauração com Lutero. Em seguida passou a era wesleyana de restauração, a segunda, a era de Wesley. Depois passou a era pentecostal, onde também enviou um mensageiro, um profeta, o reverendo William Branham. Aí temos as 3 gerações. Depois passamos à 4ª geração, a era da pedra angular. Deus visitou na 3ª geração, na geração pentecostal, a seu povo para a bênção através do reverendo William Branham, em quem a presença de Deus estava visitando a seu povo, a sua igreja. E para este dia final, passa-se a 4ª geração, a geração da era da pedra angular, a era de ouro da igreja, onde
Deus estará visitando a sua igreja para a bênção, hablándole palabras de bendición, lhe falando palavras de bênção, abriéndole las escrituras, lhe abrindo as escrituras, hablándole lhe falando palabra que está prometida, a palavra que está prometida para o nosso tempo, esas escrituras, abrindo-lhes as escrituras. E na medida em que vão se cumprindo, revelándole a su iglesia dando-as a conhecer, todas revelando à sua igreja todas essas promessas que correspondem ao nosso tempo mostrándole e lhe mostrando o cumprimento delas en esta nesta quarta geração de restauración, de restauração, donde llega la restauración onde se chega à restauração total del Señor Jesucristo. da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ahí es la visitación É aí para la iglesia, a visita para a igreja neste tempo final. y como siempre lo he hecho, E como sempre o fez, lo hará ele en nuestro tiempo. fará assim no nosso tempo. La visitación de Dios A visita de Deus para nuestro tiempo para o es nosso tempo para darnos é para nos dar grande bendición. a maior bênção de todos os tempos. Visitó De era em era, a su iglesia visitou a sua igreja la actividad para bendición, para a bênção, para Cristo multiplicarse para que Cristo se multiplicasse em filhos e filhas de Deus, por medio de su unión por meio dessa união amorosa en y de cada na era edad, e de cada era, manifestándose se en manifestando carne humana en el em mensajero carne humana, no mensageiro correspondente a cada tempo. y para nuestro tiempo. E para o nosso tempo, Malaquías 4 dice, em Malaquias capítulo 4 nos diz: Eis que eu vos envio profeta Elías, o profeta Elias, profeta, antes que venga antes el día que venha o grande grande del Señor. Vamos e terrível dia do Senhor. Vamos ler aqui, Malaquias capítulo 4, capítulo 4, verso 5 al 6 dice, no versículo 5: he aquí, Eis Dios envío al que eu vos profeta enviarei o Elías profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. antes de la gran tribulación, Antes da grande tribulação, Dios envía, Deus envia o profeta Elias, cual es o qual el Espíritu Santo, é o Espírito Santo el ministerio de Elías, operando o ministério de Elias velo de carne. em outro corpo de carne, em outro homem. Así lo hizo Assim ele o fez en Eliseo, em Eliseu doble porción. com uma dupla Así lo porção. hizo en Juan el Bautista, Assim o fez em João o Batista, en la primera precursando venida de Cristo. a primeira vinda de Cristo. Así lo hizo, E assim o fez no reverendo Lembrana. y así lo hará E assim o fará en el cumplimiento no cumprimento de los dos olivos, das duas oliveiras, de los dos candeleros de dos oro, dois candeeiros de ouro, que son los ministerios que são os de ministérios Moisés, de Moisés e Elias, para lo cual para o qual tenemos Apocalipse capítulo no capítulo 22 verso 6, do Apocalipse, versículo 6, onde nos disse: me e dijo, "Tus disse-me, palabras son fieles, estas palavras são fiéis e verdadeiras. y el Señor, E o el Senhor, Dios o de Deus los espíritus de los dos profetas, espíritos dos ha profetas, enviado su ángel enviou o seu para anjo mostrar a sus siervos para mostrar aos las seus cosas servos que deben as coisas que em breve suceder pronto". hão de acontecer. El reverendo William Branham hablando O reverendo William Branham, del Señor Jesucristo, falando dice deste anjo do Senhor Jesus Cristo, que ese ele disse ángel que esse anjo espíritu de profeta, é um espírito de es un profeta, y dice, é um profeta. Ele disse, pode ser o Elias alguno ou algum de los profetas, dos profetas, o sea, quer dizer, el espíritu o espírito de un profeta de um profeta siendo enviado sendo a la enviado iglesia del Señor, à igreja do Senhor Jesus Cristo. envió un espíritu de profeta Enviou um espírito de profeta quando enviou o reverendo William Branham. en un cuerpo de Um carne. espírito de profeta num corpo de carne. Eso fue
E isso foi pela quarta vez. Primeiro foi em Elias o Tisbita, depois foi em Eliseu, depois em João Batista, pela terceira vez, e pela quarta vez o reverendo William Branham. E o enviará pela quinta vez, como um das duas oliveiras, conforme o Apocalipse capítulo 11. E enviará também o ministério de Moisés, um profeta como Moisés. Esses ministérios, o anjo do pacto, o Espírito Santo os opera em cada tempo correspondente. E no capítulo 22 também do Apocalipse, no versículo 16, disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Viram? Este anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual o reverendo William Branham disse que há um espírito de profeta, ele diz que pode ser Elias, pois disse que é um profeta. E depois do precursor, da segunda vinda de Cristo com o espírito e virtude de Elias, virá o ministério de Elias, o ministério de Moisés e o de Jesus. Como foi mostrado lá no Monte da Transfiguração. E em meio do quarto Elias e do quinto Elias, e o segundo ou terceiro Moisés, e o ministério de Cristo, depois do quarto Elias, não há outra coisa, somente Elias, Moisés e Jesus. Na maior visita que a igreja jamais teve. Para os judeus, a vinda de Elias será um homem do tempo final, proclamando a paz imperecível. Portanto, tem que vigiá-lo, proclamando a paz imperecível. Pois é ele quem saberá como virá a paz permanente. E se vivêssemos no tempo de Moisés, nesse tempo em que ele estava com o povo de Israel lá no deserto, qualquer um poderia dizer: eu vejo um povo que está acampando em tal lugar. E lá eu vejo um homem que entra e sai de um templo, de um tabernáculo. Eu vejo um homem que vem com um tabernáculo e com o povo. Esse é Moisés. Um profeta dispensacional que recebeu a revelação para construir um templo para Deus. Um tabernáculo com peles de texugo, uma tenda, um tabernáculo. Portanto, estaremos vigiando ao Moisés que foi prometido, que será um homem semelhante a Moisés, um profeta dispensacional. E o que nos chama a atenção é que ele vinha com um templo, com um tabernáculo, onde Deus estava manifestado. Um homem no qual a coluna de fogo
estava velada Él conocía el e nombre que de Dios. conhecia o nome de Deus que lhe foi revelado. Y tenemos la promesa E nós temos a promessa das duas oliveiras, que son los ministerios que são de Moisés os y Elías ministérios de Moisés e de para el Elias tiempo final, para o tempo mostrados final, en el monte de la mostrados transfiguración, lá no Monte da Transfiguração, cada um deles aparecendo al lado. ao lado do Senhor. Cuando bajan del monte de la transfiguración, en el Quando capítulo eles 17, desceram do de Monte São da Mateus, Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus, cuando habían visto a Moisés y porquanto Elías allá, tinham visto Moisés e Elias lá em cima, disseram: dicen Senhor, los escribas que por que Elías os tiene que venir escribas primero. dizem que Elias terá que vir primeiro? Ellos lo estaban viendo allá. Eles estiveram vendo lá em cima. Cristo les dice la verdad. Então Elías Cristo vendrá disse-lhes: primero. na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Por lo tanto, Elías vendrá Portanto, Elias virá restaurando la restauración de la iglesia, a restauração da igreja, la restauración de a las restauração tribus perdidas. das tribos perdidas, O sea que tendrá que ou ver seja, con la iglesia. que ele terá que ver com a igreja e com o povo hebreu. En su cuarta manifestación tuvo que Na ver sua quarta manifestação, teve que ver com a en la quinta igreja. manifestación, Na sua quinta manifestação, terá que ver com a igreja e com o povo hebreu. por eso viene con Moisés, Por isso ele vem com Moisés, porque Moisés fue el dador porque Moisés foi o doador da lei. y Israel E Israel verá a Cristo viniendo por verá su iglesia, Cristo porque vindo por prometió, sua igreja, porque Cristo prometeu vir por sua igreja, el cual es el ángel del pacto que desciende del cielo o qual é o anjo do pacto que desce do céu, con el librito com um livro aberto em sua mão, abierto en su mano. com um livro El libro sellado, selado com 7 selos, no Apocalipse capítulo 10. E vem clamando como quando um leão ruge, porque ele já tem o título de propriedade lo trae abierto e o traz aberto a su iglesia, à sua igreja, para el cual tiene que tener un para o instrumento, qual ele terá que ter um instrumento, um profeta, a quem la palabra. a palavra poderá vir Cristo traer, e a quem Cristo poderá trazer o título de propriedade. y eso es un evento muy importante. E isto é um evento muito importante, porque sem o título de propriedade La resurrección não poderá y el ocorrer rapto. a ressurreição e o rapto. Ese es el título de propiedad que Esse é o tenía título de propriedade que Adão o tinha e que o perdeu quando pecou. El diablo no lo pudo O diabo não pôde tomá-lo. tomó, Deus o y lo tomou mantiene de su diestra, e o mantém em sua mão direita até que chegue o de momento Cristo terminar su obra de para intercesión Cristo en el terminar sua obra de intercessão no céu, tomar esse título de propriedade, abri-lo e realizar sua obra de reclamação. león, Sua obra de reclamação como leão da tribo de Judá, rei dos reis Señor de señores, e senhor dos senhores, con un com nombre nuevo. um novo nome. Él mismo dice, E o próprio Cristo assim o disse capítulo 3, no Apocalipse capítulo 3 e versículo 12. y vamos a leerlo. E vamos ler isso. Y si Cristo lo dice, E se Cristo disse assim, así es. assim é. Lo entendamos o no lo entendamos, Entendamos porque la verdad ou não entendamos, es la verdad. porque a verdade é a verdade. Entiendan, As pessoas a entendam ou não a entendam. capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 12 Al diz: que venciere, A yo quem lo haré vencer, columna, eu farei coluna no templo do meu Deus. sea una persona importante. Ou seja, será uma pessoa importante. Jacobo Assim como o Santiago, Jacó ou Santiago, del Señor Jesucristo, o irmão do Senhor Jesus Cristo. dice San Pablo, Como São Paulo disse que Pedro Pedro y Santiago e eran Tiago columnas allá. eram as colunas lá na igreja primitiva. No quiere decir que eran columnas de Não quer dizer cemento, de que metal. eram colunas de cimento ou de ferro, Las personas mas que eram as pessoas mais importantes. y nunca más. Ahora vean dónde es.
E vejam, onde é isso? No templo de Deus. No Novo Testamento, sob o Novo Pacto. E o templo de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E como ele escreverá? Deus sabe como escrevê-lo. Se ele escreveu nas 2 tábuas de pedra, como ele saberá escrever? E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Se ele diz que tem um nome novo, quem dirá que não? El que la gente no sepa cuál es, no significa que no tiene un nombre nuevo. Él lo dice, él lo sabe. O que as pessoas não saibam qual é, não significa que não tenha um nome novo. Ele o disse, ele o sabe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo falando essas coisas. É Cristo em Espírito Santo. E por que as pessoas não entendem? E então, quem é que entende? Vejamos isso no capítulo 19 do Apocalipse, do versículo 11 em diante, que diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Há alguém que o conhece, ele próprio. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Estes são os crentes em Cristo, que ressuscitarão em corpos glorificados, e os vivos serão transformados, e depois da ceia das bodas do Cordeiro, voltarão com Cristo, para começarem o reino do Messias, o reino milenar. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Uma espada aguda é a palavra. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, o novo nome do Senhor, o nome que ninguém entende senão somente Ele próprio, é o nome com o qual Ele reinará como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e como leão da tribo de Judá. Esse nome tem a ver com a segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 2. No capítulo 2 do Apocalipse, Verso 17 nos diz: no versículo 17 nos diz: El que tiene oídos, Quem tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido e uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aquele que o recebe é aquele sobre quem Deus o escreveu. Portanto, haverá alguém que o saberá e o dará a conhecer, ou não. Embora guarde para ele, haverá alguém que conhecerá esse mistério. E nós veremos isso mais claramente na terceira etapa, que será cumprida numa grande tenda catedral, que foi mostrada para o reverendo Lembrana. Ali entenderemos muito melhor esses mistérios. E se para este tempo em que comece o cumprimento dessa visão da tenda, se Cristo ainda não tiver saído do trono de intercessão, enquanto estiver em seu pleno cumprimento, em algum momento ele sairá, completará a sua igreja, sairá do trono de intercessão. Então, dali em diante, as coisas mudarão na visita de Deus. A bênção maior para os crentes, mas que para os incrédulos será de juízo sendo falado e sendo cumprido gradualmente esse juízo divino, como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló. E nessa visita, para ambos, foi para juízo dos incrédulos, mas de bênção para os crentes. Abraão com sua família. E para este tempo, para a bênção dos descendentes de Abraão, os filhos de Abraão pela fé em Cristo. E os filhos de Abraão segundo a carne, Israel. No cumprimento da visão da tenda, se cumprirá a terceira etapa. E a terceira etapa será para a igreja noiva, será para as virgens insensatas e para os perdidos, que já não poderão obter misericórdia, porque já será tarde demais para eles. Cristo já terá saído do trono de intercessão. E, consequentemente, também os judeus serão impactados. Nós não queremos que a visita de Deus prometida para este tempo final nos passe por alto. Vimos como Deus fez a sua visita a seu povo, a descendência de Abraão, em diferentes tempos, e como esteve falando por meio dos seus profetas em cada uma de suas visitas. Portanto, haverá um instrumento na qual os ministérios prometidos para o tempo final serão manifestados. E aí virá essa visita aos filhos de Abraão pela fé em Cristo. A visita de Deus à sua igreja no último dia. Na quarta geração da restauração, que é a geração da era da pedra angular, a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. A visita de Deus, a bênção maior. Para quem? Para todos nós.
que as bênçãos prometidas para a visita de Deus à sua igreja na quarta geração, desde a era luterana até hoje, estejam sobre vocês e também sobre mim, e que em breve nos transforme e nos leve com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto nesses momentos. E nós estaremos orando por você, para o qual já pode passar até aqui na frente, e oraremos por você para que Cristo lhe receba no seu reino. Estaremos dando alguns minutos, enquanto se dá a oportunidade para que qualquer pessoa que ainda não recebeu a Cristo possa recebê-lo nestes momentos. Deus tem muitas pessoas em toda a América Central, na América do Sul e no Caribe, e está chamando-as neste tempo final. E também em muitos outros povos. Ele completará a sua igreja de um momento a outro. Então terá terminado a sua obra de intercessão no céu. E logo sairá como leão da tribo de Judá para reclamar o título, tomar o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, abri-lo no céu e realizar sua obra de reclamação. E tudo isso é para a visita de Deus à sua igreja neste tempo final. Vimos o tempo para esta visita final de Deus. É o tempo da era de ouro da igreja, a era de pedra angular. A era da pedra angular da igreja do último dia é paralela à era da pedra angular dos dias de Jesus. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesses momentos, para o qual inclinemos os nossos rostos. Pai nosso que estás nos céus, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com estas pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que eu sou pecador e que necessito de um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim. E eu Te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados e que me limpes de todo pecado com Teu sangue. Que me batizes com Espírito Santo e fogo. Logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver eternamente. E faça uma realidade na minha vida a salvação que Tu ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo,
no teu nome, eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos nós dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo lhes recebeu no seu reino, tem perdoado os seus pecados e limpou-lhes de todo pecado com seu sangue. Portanto, você me dirá: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando podem me batizar? Porquanto vocês receberam Cristo como Salvador, podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no reino de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos. E deixo com vocês o reverendo Davi, para que ele lhes mostre como devem fazer e quando fazer para serem batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos continuem passando uma noite feliz e que Deus lhes abençoe.